já está com mais de 200 slides já. E ele deve ser lançado em dezembro, né? O workshop. Eu vou gravar todo o processo depois, né? Estou acabando de montar ainda, mas eu resolvi colocá-lo agora, né? Porque a melatonina, na realidade, ela já é. Eu uso melatonina mais ou menos, prescrevo mais ou menos uns 20 anos, né? E ela vinha dos Estados Unidos, né? Era proibida aqui, eram, eram pessoas que traziam muambeiros de remédios importados, né? De suplementos importados, que não tinha maior dificuldade. Você não conseguia udeia, melatonina, tantos outros compostos que você não conseguia aqui. E os bombeiros tinham um jeito de trazer, e a gente mandava os clientes para procurar os bombeiros. Dava, ó, fulano lá tem uma mala cheia de suplemento, pode comprar dele. E a melatonina, então, comecei a usar lá no final dos anos 90, né? 90 e pouco, ele tem 20 e poucos anos já. E sempre usada para insônia. Como ela é usada hoje em 99,5% das vezes para insônia. Só que nos últimos anos, 15, 10, 12 anos, a melatonina começou a abrir o espectro de novos trabalhos, principalmente quando a União Europeia liberou a melatonina, né? Porque ela era proibida a melatonina, e lá liberaram. Então começaram a surgir vários trabalhos em outros campos da medicina. É claro que os trabalhos, inicialmente, vieram os trabalhos de pesquisa. Aí viram a ação da melatonina no osso, no olho, no coração, né, no músculo, no neurônio. Trabalhos assim, que fugiram daquele conceito de melatonina produzida pela pineal, né, que regulava o ritmo circadiano, o equilíbrio claro-escuro e induzia o sono. Então, a melatonina passou nos estudos acadêmicos, começaram a ver várias ações em várias vias bioquímicas do corpo, né? Vias de síntese, vias da apoptose, vias da mitocôndria, que a melatonina tinha um papel importante ali. Inclusive, esse conceito de melatonina pineal, a pineal produz apenas 5% da melatonina no corpo humano, somente 5%. 95% produzido nessa outra célula que eu falei, músculo, osso, neurônio, pele e por aí vai. Então, ela tem esse do ritmo circadiano, mas ela tem essas outras funções, né? Vou citar algumas delas aqui como exemplo. Então, ganhou um corpo assim enorme, né? E comecei a usar a melatonina em várias situações, tipo assim, osteoporose, né? Câncer. Talvez tenha sido a primeira ação que eu fiz fora da insônia, tenha sido no câncer. Com um poderoso antioxidante, o regulador do esfíncter esofageu inferior, né? Recentemente incorporei a melatonina, no estudo da melatonina, na desbiose intestinal, que é muito importante. Então, o espectro foi aumentando muito. Então, estou montando esse workshop, né? Em dezembro vai ter esse workshop de melatonina. Aí, a semana passada, todos vocês viram, né? Eu estava aqui em casa, olhando, quando de repente eu vejo na Globo News, aquele filetinho que vai passando a imagem, né? Melatonina causa ou foi relacionada com insuficiência cardíaca. Eu falei, mas assim, quer dizer, uma coisa definitiva, né? Uma notícia definitiva. Foi, bom, da Globo eu espero qualquer coisa, né? Aí, no mesmo dia, eu tive acesso ao trabalho, né? Um trabalho que, que, que foi apresentado agora nos Estados Unidos. A semana agora, só uma semana agora, foi apresentado um trabalho dizendo que encontraram, né? Pesquisaram milhares de pessoas, um trabalho não foi um trabalho, foi um estudo observacional, né? Então, equipararam indivíduos que tomam melatonina para insônia, quer dizer, indivíduos com insônia,
num grupo grande, milhares de pessoas que tomam melatonina e outras não. E nesse grupo melatonina surgiu uns pacientes que estavam correndo um risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Pô, eu já tinha no workshop, já, inúmeros trabalhos mostrando exatamente o contrário. A melatonina é uma grande arma contra a insuficiência cardíaca ou pode chamar da miocarditis dilatada. Ela é usada, né? Ela melhora o trabalho cardíaco. Então eu fiquei surpreso, né? Porque eu já tinha essa informação dos trabalhos, né? Tinha uma meta-análise este ano, coincidentemente, uma meta-análise deste ano, em que julgaram 70, 80 trabalhos, cessaram quatro trabalhos, que estavam duplo cego, randomizado, trabalhos mais ajeitados, com melatonina, melhorando, né, o qualidade de vida dos pacientes com ciência cardíaca, que é classificada pela New York Heart Association, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, né, de acordo com a fração de ejeção, né, que a ciência cardíaca você perde aquele volume sistólico que o coração manda para frente, é uma perda da fração de ejeção, uma queda, melhor dizendo, que é detectado pelo ecocardiograma, né? E o paciente tem dispneia, tem edema e tudo, e está tomando beta-bloqueador, né, bloqueador do sistema da renina-angiotensina, alguns tomando diurética, etc. E a entrada do beta-bloqueador está salvando muitas dessas pessoas. Então, essa notícia que a melatonina levaria à insuficiência cardíaca é, causou espécie, né? Claramente. Então, vou mostrar para vocês aqui, inicialmente, esse trabalho, né? Que saiu, que se, que dizendo que o uso de longo prazo, né? De suplemento de melatonina, tá? Para a insônia pode ter um efeito negativo na saúde. American Heart Association, 2025, está aí o abstract do trabalho. Então, o que os autores encontraram? Eu botei exatamente como está no trabalho. Uma análise de 5 anos de registro de saúde de 130 mil pessoas com insônia, que usaram melatonina por pelo menos um ano, constatou que eles tinham maior probabilidade de serem diagnosticados com insuficiência cardíaca. Necessidade de hospitalização devido à condição ou morreram por qualquer causa. A associação entre melatonina e o aumento do risco de insuficiência cardíaca ou morte, encontrada nesse estudo, esse aqui é do autor falando, que não pode comprovar uma relação de causa e efeito. É um estudo observacional apenas. Tá? Então, você não pode dizer, porque você encontrou isso, há uma relação direta entre tomar melatonina e desenvolver insuficiência cardíaca. Então, o próprio autor fala que não, como eu tentei vermelho, que não pode comprovar uma relação de causa e efeito. Então, ele continua levando preocupações, uma segurança do uso da melatonina, que é amplamente disponível, claro, até a Anvisa já liberou. Né? Os Estados Unidos também é usado como suplemento, não como remédio. Você compra sem receita, nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, e na Europa atualmente. E então, dizendo com qualquer trabalho, né? Então, vamos ter que fazer novas pesquisas para avaliar isso. E continua o autor, né? Entre adultos com insônia, aqueles cujos registros eletrônicos de saúde indicavam uso prolongado de melatonina, 12 meses ou mais, apresentavam probabilidade alta, 90% maior de desenvolver insuficiência cardíaca ao longo de 5 anos, em comparação com indivíduos do grupo de não usuários. Tá? Então, isso aí a Globo News botou melatonina causa insuficiência cardíaca, é coisa da Globo, né? Mais ou menos como foi o negócio daquela do Fantástico, que são as vitaminas. Continua o autor, né? Insônia mais grave, depressão, ansiedade ou uso de outros medicamentos para melhorar o sono, pode estar relacionados tanto ao uso de melatonina quanto ao risco cardíaco. A gente sabe que o trabalho não avaliou se o paciente está tomando antidepressivo, antihipertensivo, se os pacientes tinham apneia do sono, se tinham um volume de colesterol elevado, nada, foi isso apenas observacional. Então, tem que ter muita cautela, né, que a Globo não teve, né? De avaliar esse estudo. É claro que a gente também torce, todos nós queremos ciência, todos nós temos preocupação com a saúde. Então, vamos ver, né, vamos fazer agora trabalhos, fazer com todos os viés, né, se tem uso de cafeína excessiva, se os pacientes têm pressão elevada, tudo aquilo que pode favorecer a própria insuficiência cardíaca, como a diabetes, a hipertensão e a isquemia do miocárdio.
Então, nada disso foi avaliado no estudo, porque estudo observacional não avalia esse processo. Tá bom? Então, ele coloca que isso significa que mais pesquisas são necessárias para testar a segurança da metodina para o coração. Tá ok? Depois, agora eu vou mostrar, depois no final, alguns slides, os exames de contrário, que eu já tinha pronto, né? Já estava pronto para esse workshop. Né? É, agora, esse trabalho eu já tinha na minha mão, estava pronto. Então, a melatonina com uma nova, olha só o trabalho publicado em 2005. Melatonina com uma nova droga para melhorar a função cardíaca e qualidade de vida em pacientes com heart failure, falência cardíaca, insuficiência cardíaca. Uma revisão sistemática e meta-análise, 2025. Ok? Então, a gente sabe que na insuficiência cardíaca, você tem um aumento do sistema renina-angiotensina aldosterona, né? Um aumento do sistema simpático por insuficiência cardíaca. E por isso que se usa hoje o beta-bloqueador, depois de algumas dezenas de anos aí, então, o beta-bloqueador com bons resultados na insuficiência cardíaca. E a melatonina neutraliza o sistema renina-angiotensina aldosterona. Isso está no meu livro de 2017, meu Condutas Clínicas, 2017, está lá. Tudo isso aqui já, porque já se conhecia há muito tempo. Né? A melatonina tem um efeito protetor e reparador sobre lesões cardiovasculares, fraqueza muscular esquelética. Ela pode ser um agente anti-sarcopênico. Tá? E também a normalidade metabólica. Tudo isso é comum no paciente com insuficiência cardíaca. A melatonina inibe a oxidação, lesão de isquemia perfusão. Eu já uso muito melatonina há muitos anos em pacientes que vão fazer é, é, stent, colocação de stent. Tá? Eu já uso isso a 10 miligramas por dia, 20 miligramas por dia, 2, 3 dias. Né? Os meus alunos já sabem, né? Nós temos nas apostilas já tem isso há bastante tempo. Né? A melatonina também ela regula a apoptose, fibrose, tá? O remodelamento patológico do miocárdio, que esse é um problema grave, né? Quando a célula cardíaca ela morre, ela vai ser substituída por uma célula não contrátil. E a melatonina protege, olha exatamente o contrário, né? Ela protege contra esse processo. E ainda regula a imunologia e regula a parte metabólica, insulina, glicose, que é um outro fator também de doença cardiovascular. Então, isso está aqui colocado no trabalho de 2025. E esse autor, né, não o americano, né, esse autor coloca, então ele selecionou os estudos, que conseguiu selecionar de 70, 80, comparou, né, com placebo, né, os pacientes todos tinham insuficiência cardíaca classificados como na New York Heart Association, grau 2 ou grau 3, e avaliou, os trabalhos avaliaram, tá? Qualidade de vida, os marcadores séricos, né? O peptídeo natriurético B, que é um marcador, quanto mais alto, pior o prognóstico da insuficiência cardíaca, e avaliou também parâmetros cardiovasculares, volume sistólico e a própria classificação da New York Heart Association. Né? Então, estão aqui os trabalhos. Então, nesse trabalho de 2025, né, que são 4 trabalhos do mundo, tá? Estão aqui os trabalhos, né? Bom, ok? Então, 3 miligramas por dia, um paciente, né, comparado com placebo, outros são 10 miligramas, outros 10 miligramas por dia, 20 miligramas por dia. Né? E nesses 4 trabalhos selecionados, houve melhora clínica em todos. O que está se discutindo agora é se a melatonina seria capaz de mexer nesse peptídeo natriurético tipo B. Mas esses trabalhos mostraram uma melhora da qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Menos cansaço, a fadiga, a dispneia, que é o comum na miocardiopatia dilatada na insuficiência cardíaca. Então, os autores aqui eu botei, né, são 4 trabalhos, tá? 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Eu descrevo aqui, colhei dos trabalhos, né, o que eles encontraram. Tá? Olha lá. O primeiro estudo mostrou que a melatonina pode ser uma opção, né, para a melhora, né, da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E clássico só os pacientes com heart failure.
de diferentes etiologias. Ah, agora todo mundo fala, precisa de estudo maior, né? A mesma coisa que melatonina, outro trabalho. Melatonina pode ser benéfica na função endotelial em pacientes com é, 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 falência cardíaca com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, repara, é totalmente ao contrário do que apontou esse estudo observacional. E esse autor aqui, o 3 ainda encontrou redução, né? Melatonina pode diminuir o fator natriurético tipo B, que é o marcador de gravidade do problema. Né? E esse outro aqui ainda colocou uma coisa né, a suplementação de BCA, que isso é importante. Eu não vou discutir isso muito no workshop, tá? Porque é isso que a medicina maior, né, que eu chamo assim de integrado, eu gosto de falar muito integrativo, integrado é isso. Quer dizer, se você quer aumentar a força muscular de alguma coisa, você tem que aumentar a mTOR, né? mTOR, claro, mTOR é leucina, leucina aumenta mTOR. Então, claramente, no indivíduo com disfunção esquelética periférica, né? Sarcopenia, você dá a leucina, você dá whey protein, você dá outras formas de aminoácidos, que achar melhor. Então, o autor coloca aqui, ó, ele colocou BCA, né, para tratar a insuficiência cardíaca, junto com a melatonina, e teve acréscimo. Né? No meu grupo de estudo, né, foi apresentado um caso de insuficiência cardíaca que se usou aqui protocolo SINATA, que todo mundo conhece, ribose, caritina, magnésio, né, coenzima Q10, creatina, tal, que foi incluído aminoácido. E melhora fantástica. Né, porque é importante você ter aminoácido para você fazer, quando você quer aumentar trabalho muscular. Você tem que ter aminoácidos, você tem que ter estímulo de mTOR. Então, foi bem interessante quando foi apresentado aquele caso no meu grupo de estudo. E tem alguns colegas aí do grupo que estão aí. Então, ficou essa, essa, essa dúvida, né, sobre o trabalho da melatonina, da New York Heart Association, vamos aguardar agora, daqui a alguns anos, deve sair um estudo realmente que com placebo, randomizado, e avaliando outros viés que podem ter no resultado. Mas aqui eu vou mostrar para vocês agora a quantidade enorme, são 40, 50, 60 funções da melatonina hoje, né? Quer dizer, é um poderoso antioxidante, vai radical de nitrogênio, vai radical o nível de oxigênio, ela tem os protocolos do câncer, ela promove o ciclo circadiano, combate a insônia, ela tem uma ação anticortisol, é importante o equilíbrio cortisol-melatonina à noite, né? Isso é fundamental, né? O cortisol tem que estar baixo, a melatonina tem que estar mais elevada. Tem ação anti-inflamatória, vou botar trabalho aqui, antihipertensiva, que ela bloqueia o sistema nervoso simpático, ela bloqueia o simpático, bloqueia a renina-angiotensiva, aldosterona, né? Promove o sono e insônia, tem um grande efeito imunológico a melatonina, né? Atua sobre a neuroinflamação, tem efeito analgésico, olha que interessante, antinociceptivo, ansiolítico, né? Eu já uso em osteoporose. Eu já uso em osteoporose. Ela participa do processo lá, equilíbrio osteoclasto-osteoblasto. Né? Mitocôndria, melatonina é sintetizada, sabe onde, pessoal? Na mitocôndria. Toda célula que tem mitocôndria produz melatonina. Olha a importância da melatonina nessa questão de uma organela que controla a energia, a apoptose, o metabolismo da glicose, que é a parte metabólica do corpo, o metabolismo do cálcio intracelular, tudo mitocôndria. Tudo mitocôndria. Quelante metal tóxico, quelante de ferro e de cobre, né? É, a parte imunológica, fala um pouquinho dela na frente, hepatite, tudo isso tem trabalho, né? O jet lag é conhecido, né? Glaucoma, tem um workshop que vai ser lançado agora no site sobre doença do olho, né? E está lá a melatonina. O papel dela é importante, acho que eu coloquei um slide dela no olho ali na frente. Ela sensibiliza receptor de testosterona, pregnenolona, estradiol e progesterona. Então, muitas pessoas podem ter uma disfunção hormonal
né? Porque a melatonina, de uma certa forma, não está suficiente para poder fazer uma harmonia nesse trabalho. Classicamente, a gente fala assim, melatonina limpa receptor. Limpa receptor de dopamina, de serotonina, de noradrenalina. Então, ela otimiza a função ligada a estados depressivos, né? Otimiza a função dos neurotransmissores. Tá? Se você usar bem os azepicos, você bloqueia a melatonina, e tem até trabalho em rejuvenescimento facial da melatonina. E atualmente, né, trabalho mais moderno, que ela sensibiliza a insulina, ovário policístico. Esse final de semana eu encontrei com uma colega no Congresso de São Paulo, né, ela me contando um caso impressionante de ovário policístico, que a gente trata normalmente que combate a resistência à insulina, assim, né, androgênica, a importância da vitamina D, e lá está a melatonina melhorando os quadros mais rebeldes, né? E pré-eclâmpsia. Então, tudo isso são novos conhecimentos da melatonina. Então, você vê, no livro, meu livro de 2017, eu já botava, tinha um capítulo de melatonina no livro, um capítulo importante, em que ali eu colocava que a melatonina da pineal ela é fundamental, quer dizer, ela é sintetizada a partir da escuridão, né? Há um estímulo, falta de luz no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, do paraventricular, e aqui vem, então, libera a noradrenalina, e a noradrenalina, então, vai incentivar o AMP cíclico, que é fundamental para a passagem do triptofano, 5-hidroxi, serotonina, e depois virar melatonina. Então, esse é o esquema de como que a melatonina é sintetizada na pineal, no estímulo da escuridão. Então, isso é bastante importante. Você fala muito, todo mundo sabe que quem não dorme direito, quem trabalha em regime de plantão excessivo, ou quem tem trabalho noturno regular, são obesos, hipertensos, desenvolvem mais doença cardiovascular e por aí vai. Né? Então, sempre se colocou. Isso é um conhecimento médico, observacional, né? De um século atrás. Né? Todo mundo sabe disso. Agora, hoje já sabe por quê. Né? O que, que acontece que essas pessoas têm. Melatonina, por exemplo, controla a leptina. Daí a falta de sono e a obesidade. Né? A melatonina é anti-resistência à insulina. Então, se você não tem melatonina, você caminha para resistência à insulina, que é um passo à obesidade. Aqui um trabalho mostrando o efeito inflamatório dela. Né? Ação anti-inflamatória. Então, ela reduz o fator de tumoral alfa, reduz o interferon, reduz a cicoxagenase 1 e 2. Aqui os trabalhos todos publicados com referência. Então, ela processa o modelo de câncer de mama e por aí vai. Né? Macrófagos que são estimulados pelo lipolissacarídeo. Né? E nesse mesmo livro, eu coloco lá no livro, né, que sempre se colocou a vitamina E e a coenzima Q10 como poderosos antioxidantes a nível de mitocôndria. Né? A vitamina E, ela entra no mitocôndria, tem um efeito, e a coenzima Q10 é onde ela mora. Né? A coenzima Q10 mora na mitocôndria. A vitamina E entra lá de vez em quando. E a melatonina é outra que mora. Isso é recente. Em 2017 não tinha essa noção que a melatonina morava na mitocôndria. Ela é sintetizada ali. E é muito mais poderosa antioxidante do que a vitamina E, que é a coenzima Q10 na mitocôndria. E ela estimula uma coisa importante, que ela estimula todo aquele nível da sirtuína que aumenta na ingestão calórica. Então, olha que espetáculo. Então, ela poderia ser colocada até, num certo ponto, como uma mimética da restrição calórica. Né? A restrição calórica aumenta a MPK, que aumenta a sirtuína, que tem todos os benefícios da restrição calórica, né? Que já é um fato consagrado, já, tá? De forma acadêmica. Né? A restrição calórica é a única teoria da longevidade que é aplicada na prática e dá certo. Né? E a melatonina tem aí. Então, esse trabalho então ela regula uma série de funções orgânicas, né? O GES-CLOCK, né? A própria autofagia, que eu acabei de falar agora, a autofagia, que é uma, é uma, é uma ação mais importante anti-age que existe. É você fazer a sua célula aprimorar suas funções. Né? É o que pode existir mais de anti-age.
E ela, então, circuir nas coxas, né, e está lá, ó, restrição calórica. Ela está ligada a esse processo. E daí, então, ela está ligada à longevidade, está ligada ao sistema nervoso central adequado, né? E reduzindo as neuropatias, neuropatias degenerativas, como a doença de Alzheimer. E aqui, continuando no meu mesmo livro, 2017, já colocava lá, ela bloqueia o sistema simpático, que é o que está acelerado esse cardíaco, né? Está acelerado. Por isso que o beta-bloqueador entrou ali de Schwar também nisso aí. Então você tem o simpático, aumento da frequência cardíaca, ausência de queda noturna, quer dizer, fica um simpático bombando, né, durante a noite, o que aumenta a resposta inflamatória. O simpático aumenta a inflamação. Ele chama o sistema imunológico, né? Então você tem aumento do consumo de oxigênio, redução subente de oxigênio, disfunção endotelial. Aí você vai ter tudo isso aqui, ó, aumento do risco cardiovascular. E a melatonina, como eu falei também, ela bloqueia esse insulina, e a melatonina bloqueia esse processo do sistema simpático hiperativo. Então, na realidade, a gente usa muito pouco a melatonina, quer dizer, você tem que estudar mais. Você vê, ó, os trabalhos com cirurgia eletiva em criança, como analgésica, artropatia de joelho, né? Fibromialgia, já houve melatonina em fibromialgia, endometriose com dor pélvica, cirurgia de catarata. Então, são novas funções descobertas, né? E aqui está a função melatonina no osso, né? Ela regula o osteoblasto. Então, a melatonina, que é um fato grave do osso, que é muito pouca gente trata de osteoporose, com essa visão, é uma doença inflamatória, acompanhada de um processo oxidativo. Então, se você não olhar esses dois fatores no osso, vai acabar indicando os amendonados. Fica dando Oscal D, daqui a 2 ou 3 anos, você tem queda na densitometria óssea, agora vão para o Ledonato e seus vários produtos novos que tem no mercado. Porque esse processo estudado não é observado, né? Quer dizer, você tem um estudo acadêmico é publicado com a fisiopatologia do processo e não anda. E fica aquilo ali, o acadêmico falando, gente, olha isso aqui, e não chega na clínica, né? Não chega no clínico. Então, a melatonina tem tom, então está dizendo aqui, ó, então a importância desse sistema da melatonina, ele é fundamental no osso. E aqui está um trabalho, né? Então, foi quando eu comecei a usar a melatonina na osteoporose. Trabalho publicado, melhor densidade óssea, né? Da mulher pós-menopausada, com osteopedia. Então, esse trabalho, o primeiro trabalho de 2015, tem outros, mas 81 mulheres osteopenia, na pós-menopausa, para tratamento noturno de um ano com melatonina a 1 miligrama, um grupo, outro grupo 3 miligramas, outro grupo é placebo. Então, em comparação com o placebo, a descentralizada do cofre aumentou 0,5% no grupo 1 e 2,3% no grupo 3 miligramas. É a busca da dose. Qual é a dose ideal? Né? Isso varia de doença. Sabe qual é a dose ideal? Se você pensar, comparar a melatonina no estudo, no rato, etc., sabe qual a dose da melatonina no humano? 1 miligrama por quilo. 70 miligramas, 80 miligramas por dia. De 1 ponto a 1,5. Então, provavelmente, nós estamos usando doses muito baixas. Eu já me aventuro com 20 miligramas, né, em alguns casos, chega até 40 no caso de câncer. Tá? Mas você vê, se você comparar, né, o efeito numa cobaia com o humano, a dose humana seria em torno de 1 miligrama por quilo de melatonina para você fazer um efeito geral no sistema imunológico e tal, tal, tal. Então, conclusão do trabalho. O trabalho de um ano com a melatonina aumentou a densidade nuclear óssea no colo do fêmur de maneira dose dependente, enquanto outras doses de melatonina aumentaram na coluna. Então, quer dizer, é fundamental. Aqui o outro trabalho de 2019 mostrando, né, tanto em cobaias, quanto melhorou também nos humanos. Então, reduz a reabsorção óssea, reduz o risco de fratura e aumenta a densidade, né? E olha lá, o efeito anti-inflamatório, isso é importante. Lembrava a todos que o osteoclasto, a célula que come osso, é da linhagem de célula branca inflamatória.
Então, quando você está inflamado, então só o cara está bombando. E aí você vai ter. Então, tratar a mulher da menopausa inflamada é muito diferente de tratar a mulher da menopausa não inflamada. Ela vai fazer mais osteopenia, né? E aqui trabalha o potencial dela na sarcopenia. E a sarcopenia é a mesma coisa. O indivíduo inflamado não faz síntese muscular. Ele pode tomar o quilo que ele quiser de leucina, fazer a quantidade de esforço de musculação, de tentar hipertrofia do exercício resistido, e o resultado pode ser extremamente simplório. E aqui trabalha agora na retina. Então, ela tem reduz a pressão intraocular, né? Na isquemia, onde tem isquemia e hiperfusão, a melatonina ajuda, tá? Isso eu já uso há muitos anos. Todos os meus alunos de curso estão lá, só pegar a apostila, está 10 miligramas por dia de melatonina via oral, antes de fazer alguma intervenção em que vá acontecer isquemia e reperfusão. Tá? Então, ela no olho seco, né? Na catarata. Então, os colírios de melatonina estão sendo estudados porque o que eles querem? Um colírio que pingou no olho, ela se espalhe por todo o globo ocular, tanto na parte anterior do olho, na parte medial e na parte posterior do olho. Né? Doença autoimune, então é outro campo de estudo enorme da melatonina, né? Ainda é um campo ainda vagaroso, cuidadoso, né? Mas alguns trabalhos por esclerose múltipla, a melatonina tem tido resposta, né? Lúpus, então aí tem que avaliar, né? Então, bom, então ela tem entrado pelo seu efeito equilíbrio TREG, a mesma coisa que faz a vitamina D. Então a melatonina por causa do diabetes lúpus, né, do inflamatório intestinal, trabalhos estão publicados já, e a gente está usando, tem usado doença autoimune, porque nem todo mundo segue o protocolo Coimbra, né? E o corpo, todo mundo que eu falo relacionado ao paciente, né? Que é um protocolo rígido, que necessita de um compromisso do médico, um compromisso do paciente, fazer uma dieta praticamente sem cálcio, exames periódicos, né? Não é tão fácil. Mas você vê, a vitamina D tem esse efeito, né? Do equilíbrio imunológico. A mesma coisa com a melatonina. Então, muitas vezes, o que eu tenho feito? Como eu tenho associado, quer dizer, se você tem duas armas, tá? Você pode então usar ou duas armas, uma pode ter mais dificuldade de fazer efeito. Você usa concomitante com a outra, que é do próprio corpo. É como se não associa remédio. Como é que você trata de hipertensão? Você bota um bloqueador de renina, bloqueador de canal de cálcio, um beta-bloqueador, você está fazendo efeito, somando efeito. É claro que o ideal é que você passou um, acabou, não precisa se preocupar com mais, né? Mas muitas vezes a doença é mais reticente, é mais difícil, né? E você então pode juntar mecanismos, né? Então, olha só, ele interfere diretamente nas células que controla o equilíbrio entre a T patológica e a reguladora, que é o TREG, né? Regulator. Regula seus regulatórios. Promove o TREG, que é o que regula o TH1 e TH2. Suprime o TH17, que está sempre elevado. Né? Inibe o NF-κB, aquela proteína citoplasmática que dispara a citocina inflamatória. Ele inibe. É um anti-inflamatório perfeito a melatonina. Né? E promove ainda a NF2, aquela proteína que vai aumentar a síntese de antioxidantes. Então, eu trabalho aqui na escola múltipla. Então, ela tem, você vê, então, o linfócito TH1 e TH7, que é o que estão elevados na doença autoimune. É o que estão totalmente promovido, né? Atuando. Há um desequilíbrio. Né? E aqui eles falam, aumenta a citocina pró-inflamatória, aumenta o radical livre do oxigênio e ativa o NF-κB. Aumenta a desbiose intestinal, aumenta a lipopolissacarídeo, ataca a banha de melina, aumenta o marcador de oxidação, como o malonil de aldeído, e acaba com a tua mitocôndria. E como eu falei, a mitocôndria disfuncional não tem sirtuína, não tem sirtuína, você não tem autofagia.
Então, repara a profundidade que os trabalhos têm chegado. E aqui, o outro trabalho de 2023 mostrando na desordem autoimune. Então, você tem. Então, ou você faz cetosina, né, que é um veneno para a mitocôndria, ou você bloqueia a via do triptofano e melatonina na mitocôndria. Então, ó, caiu a melatonina mitocondrial, que você bloqueou a síntese. Daí, meu amigo, olha, resistência da célula cai, né? Você aumenta o inflamassoma, né? O NLRP3, tá? Que aumenta a interleucina 1 beta, que vai então reduzir o quê? A autofagia. No caso aqui específico da mitofagia. Então, a mitocôndria se rejuvenesce na célula, ela vira outra, nova, que aí chama-se biogênese mitocondrial. Então, a célula está sempre em renovação, está sempre tentando se renovar, porque ela não vai ter uma mitocôndria, se você tem 40 anos, a mitocôndria não tem 40 anos, não, está novinha em folha aí. Essa renovação é fundamental. Então, o que seria um envelhecimento? Uma perda dessa renovação, ou uma redução dessa renovação. É isso que a medicina está tentando, esses estudos acadêmicos estão tentando tentar achar o caminho. E está achando, o caminho está aí, né? Pelo menos uma parte dele. Então você vê lá, cai a mitofagia. O que acontece com essa função mitocondrial? Você tem CD8, atração do CD8 até lá, proteção autoimune. Então, quando você faz a vitamina D, isso que eu queria dizer para vocês. Eu uso o protocolo Coimbra e agradeço o Coimbra por ter lançado o protocolo, que ajuda muito. Mas o protocolo Coimbra vê isso aqui, olha, essa parte aqui, ó. E a mitocôndria. Então, pessoal, associar a melatonina aí, você está indo um outro caminho, que também está ruim nesse paciente. Então, não é só a vitamina D, não é só a naltrexona que a gente usa, né? E aqui o trabalho ele continua, né? Então, o envelhecimento, por exemplo, pode bloquear a melatonina da pineal, né? Que então, qual é o papel da melatonina? Aumentar a mitofagia, tá? Então, isso tudo faz o quê? Faz uma queda do inflamassoma. Você vindo para saber que caiu o inflamassoma. E o envelhecimento ou a dificuldade da cismelatonina vão fazer o quê? Vão bloquear essa melatonina e você não vai ter melatonina, tá? Dentro da célula. Esquece a pineal. A pineal passou. Estamos falando de célula de músculo, célula de neurônio, célula de osso. Então você tem oxidação, inflamação, desregulação imunológica, né? Uma outra função da melatonina, né? Ela fecha o esfíncter do facial inferior. Não é uma resposta clínica tão exuberante, tá? Nem pacientes não respondem, né? Mas uma das funções dela é regular todo a parte, secreção de vesícula biliar, né? A melatonina protege contra a desbiose intestinal. A melatonina baixa nas fezes é sinal de desbiose, né? Ela protege. E aquilo, o trabalho recente, a melatonina, ela é um mediador, né, da interação hospedeiro e a microbiota intestinal. Então, eu peço muito, né, o exame de fezes, né, o corpológico, que vem na melatonina baixa. A melatonina baixa é desbiose, o paciente está todo ruim, né? Ela é secretada pela célula intestinal e pela bactéria. A bactéria produz melatonina. Toda, toda bactéria anaeróbica produz melatonina, cara. Inclusive, é aquela teoria da evolução, né? A melatonina, na mitocôndria, né? A mitocôndria veio de bactéria. Ela foi incluída, né, no organismo animal há bilhões de anos atrás. E agora mostrando, né, a parte cardíaca, voltando lá. Então, a melatonina ela é protetora contra a placa de gordura. Está aqui o trabalho publicado, em 2024, né? Então, tudo aquilo que nós aprendemos, né, da hiperlipidemia, da LDL-colesterol, que não é inimiga de ninguém, pelo contrário, ela só passa a ser inimiga quando ela é oxidada. Está aqui, ó, tá aqui o rosinha, aqui, ó, radical livre, né, com ferro, né, oxidando a LDL, né, pegou aí sim esse monócito sanguíneo, vem para cá, vira macrófago, e o macrófago adora pegar essas gotículas de gordura da LDL e vai
fazendo o quê? Vai fazer o quê? A placa de ateroma, né? Então, a melatonina, como ela reduz colesterol, ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória. Então, esse contexto de placa de gordura, a melatonina é um dos melhores remédios que você pode usar. É um dos melhores que você pode usar, pela potência, abrangência que ela tem, né? Então, está aqui, né, olha só, na heart failure, hein? Falei insuficiência cardíaca. Vamos lá. Isso aqui é o normal, tá? A glicose está na célula, né? Ela é quebrada na glicose até virar ácido pirúvico, aí que entra a mitocôndria. Tudo aqui é citoplasma. Entra na mitocôndria. Na mitocôndria você vai ter, então, a síntese da acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A vai entrar no processo de passar o triptofano, tá ele aqui, ó, serotonina, nós dizemos, ó, serotonina vira melatonina na mitocôndria. E a melatonina, então, vai fazer o quê? Vai antioxidar a mitocôndria, barreira radical do oxigênio do nitrogênio, e estimular a sirtuína. Então, mitofagia, né? Da mitocôndria e autofagia celular. Então, esse é um cara em equilíbrio legal. Agora, vamos ver agora uma célula doente, tá? Uma célula isquemiada ou uma célula cancerosa, que vocês já viram, discutimos já no grupo de estudo muito o tal do efeito Warburg no câncer, né? Está aqui, ó, isso aqui é o Warburg, né? Em vez do piruvato vir todo para entrar na mitocôndria, ele vai para a lactato, acidifica o meio ambiente e você, então, como tentar, entra menos pirúvico, você tem menos acetilcoenzima A, menos o quê? Melatonina. Menos melatonina que você tem, aumento radical de oxigênio e queda da serotonina. Gente, como é que você não pode usar isso? Né? Então, eu uso. E qual é o problema de usar melatonina? Né? Então, é claro que esse trabalho estão sempre mudando a sua terapêutica de acordo com os trabalhos que aparecem, isso é óbvio. Ninguém vai dizer que o trabalho nada, foi um estudo observacional. Daqui a alguns anos pode jogar. Em alguns pacientes, de repente, não pode usar melatonina. Pronto, vamos selecionar. Ok? Mas você vê, os trabalhos que estão aí, né, é, é, como esse, como o outro que eu mostrei em 2025, estão dizendo o contrário, que a melatonina ela é contra a falência cardíaca. E já terminando o nosso bate-papo, as várias ações, né? Autofagia, apoptose, a tal da ferroptose. Ferroptose é uma coisa grave, né? O excesso de ferro solto leva à morte pela ferroptose. E a melatonina salva dessa apoptose junto com a glutationa peroxidase. Né? Então, a ação epigenética, fisiologia da mitocôndria, né? Redução dos células ativos, trato gastrointestinal, tudo que nós falamos. Então, é uma molécula que não pode ser usada apenas para sono. É impossível. Né? E aqui um outro trabalho mostrando, né, o nível que eles compararam, né? Estava em 2019, compararam o nível de melatonina no controle e no paciente com doença cardíaca. Muito mais baixa. Porque o paciente com infarto e aqui o paciente com miocardia dilatada. Mas, ó, coisa baixa. Paciente infartado, né, que é uma das causas comuns de insuficiência cardíaca, miocardia isquêmica, né, vai perdendo o estado muscular. Então, o trabalho encontrou níveis baixos de melatonina nesses pacientes. Então, a melatonina, ela reverte a remodelação cardíaca, tá? Porque ela suprime a hiperatividade simpática, normaliza o espaço de QT, tá? Melhora os canais de íon e potássio, e a evidência que a melatonina intravenosa, tá? Em pacientes com infarto agudo do miocárdio, fez com que os pacientes ficassem menos prováveis de insuficiência cardíaca. Porque quando eles usaram, tem um trabalho aqui, esse trabalho aqui, ó. Então, quando eles usaram melatonina, né? Está aqui o trabalho, do 22. Então, eles foram avaliar essa administração intravenosa de melatonina, iniciada imediatamente antes da reperfusão, que é antes do cateterismo, coação de stent. Eu já faço oral. Oral eu já faço há muitos anos já. Né? Mas o que ele fez? Venoso antes, tá? Melhora os desfechos clínicos. Né? Então, ele foi se avaliar. Então, isso foi prospectivo, randomizado, aberto, conduzido em paciente com infarto agudo do miocárdio. O paciente está infartado.
com supra-desnível, paciente grave, vai fazer intervenção coralina percutânea primária, tá? Aí usaram o placebo de 50 ml de solução e 0,24 miligramas de ml, 12 miligramas de 50 ml de melatonina, tá? Foi administrado intravenoso durante 60 minutos, iniciando imediatamente antes da intervenção coronária percutânea primária. O desfecho mais foi incidente, porque o que, que aconteceu? Né? O que aconteceu é que os pacientes do grupo melatonina tiveram uma sobrevivência que é muito maior do que o grupo placebo. A situação aguda, a situação aguda, infarto agudo do miocárdio, por subdesenvolvimento de ACT. Então, e aqui ele ainda comparou também, né, esse efeito da MMP9, que é uma proteína que vai levar à disfunção muscular. Então, ele comparou que havia o quê? No grupo melatonina, uma redução dessa proteína no grupo melatonina. Então, meus amigos, a melatonina serve como um exemplo, né, de como produtos do corpo humano devem ser cada vez mais estudados, profundamente estudados, e valorizar esses componentes como uma terapêutica que muitas vezes é eficaz, que muitas vezes traz resultados. Então, agora com o, o avançar do envelhecimento humano, né, cada vez mais nós precisamos saber desses produtos, porque é uma tendência normal de queda, a melatonina cai com a idade. Né? Ela cai, ela trata a mesma coisa que a testosterona, que o estrogênio, que o melatonina cai com a idade. Ela é muito alta na criança, a criança dorme, às 18 horas por dia, 19 horas por dia, a criança dorme. Depois, na vida adulta, você tem menor sono, vai perdendo a potência. Né? Então, esse anti-age, né? Essa droga miraculosa pode estar dentro do nosso próprio corpo. Né? Essa fonte da juventude pode estar dentro do nosso próprio corpo. Então, a gente tem que aproveitar isso. Então, na doença autoimune, se eu tenho, por exemplo, uma dificuldade com a vitamina D, associo insuficiência cardíaca, associo. E, como eu falei também, todo paciente que vai fazer qualquer coisa que tem escrever hiperfusão, dê pelo menos 10 miligramas de melatonina 3 dias antes do evento. Tá? Porque na isquemia, você tem a grande produção de radical superóxido, a isquemia, pela degradação do ATP. Né? ATP, ADP, AMP, hipoxantina, xantina, ácido úrico. Então, nessa queda do ATP, você produz radical superóxido. O radical superóxido vai atacar o cardiomiócito, por exemplo, a célula cardíaca, e vai dar hipotensão arterial, vai dar arritmia cardíaca. E a melatonina está ali para salvar. Eu usava antes a melatonina, desde 1990, o quê? O halopurinol. Eu usava o halopurinol, que é o bloqueador da xantina-oxidase, que é exatamente a enzima que produz ácido úrico. Usava por 30 miligramas dias antes, um trabalho publicado em 1980, do Tardif, que está no meu livro de cardiologia, né? Tardif, foi dizendo que 300 miligramas de alpurinol melhorava. Eu comecei a usar isso nos meus pacientes lá para 91, 92, 93, e lá para o ano 2000, 2000 e pouco, começaram a ver os trabalhos de melatonina. Né? A melatonina, por exemplo, ela tem tido trabalho em neonato de 500 gramas de peso, né? Neonato, crianças hipóxicas, totalmente hipóxicas, que vão direto para a incubadora, então elas são isquemiadas, vão para a incubadora e oxigênio rapidamente. Então, isquemia e reperfusão. Essas crianças podem ter, por exemplo, cegueira, né, chamada cegueira da prematuridade. Então, os trabalhos com melatonina endovenosa, nesses prematuros, têm salvado essas consequências. E eles dão 10 miligramas por quilo endovenoso nesses bebezinhos. Eles pesam 500 gramas, então tomam 5 miligramas na veia para reduzir a isquemia e perfusão. Então, pessoal, quero lembrar vocês, eu terminar, que nós estamos na fase da Black Friday, né? Então vejam lá no site os livros do Black Friday, o grupo de estudo em Black Friday e o curso do ano que vem, já o curso online, né? Do ano que vem, que começa em março ou abril, já está no site também. Quem se inscrever agora vai pegar a oportunidade
do desconto da Black Friday, assim como o pessoal do grupo de estudo. Quem renovar agora o grupo de estudo também está pegando a Black Friday. Mesmo do grupo de estudo, se você, sua renovação é em março, por exemplo, ou em fevereiro, você faz agora a Black Friday, né, ganha desconto e começa a contar a partir de março. Então você vai ficar uma boa, uma boa economia aí para todos. E lembrar vocês que até o final do mês eu estou lançando um workshop, sabe, de doenças do olho, né? A aula já está gravada, é uma aula de quase 2 horas, com 130 slides sobre todas as patologias do olho dentro dessa visão integrativa. Né? Em dezembro vamos fazer então o workshop da melatonina. É isso aí que eu tinha para dizer para vocês hoje. Prazer estar com todo mundo novamente. Alô, Arthur. Fala, Geraldo. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Maravilha, Arthur. Muito bom. Que legal. Que bom. E, Excelente. e- Gostei muito. beleza. Pode melhorar efeitos sobre função renal, sim, tá? Está perguntando aqui a Herédia. Pode sim, pode melhorar sim. Ok? Função renal. Até hoje, até um aluno hoje me ligou, perguntou se podia usar ácido lipóico na insuficiência renal grau 3 no paciente. Falei, pode, porque o lipóico ele é antioxidante, anti-inflamatório e ele protege o rim. Eu falei, mas então como o cara está grau 3, não vai fazer 600 miligramas, vai fazer também endovenosa. Falei, faz 150, faz um quarto da ampola, né, e vê 2, 3, depois olha lá a creatinina. Ela é protetora renal, o lipóico. Protetora, mas o paciente está em insuficiência renal. Então, é diferente, né? Usar para proteger é uma coisa, usar no paciente doente é outra, né? Então, eu falei, então faz um pouco, porque a insuficiência renal está ligada também à oxidação pós-inflamatória. Então, o néfron sofre, né? Glicação elevada acaba com o néfron, é nefropatia diabética. E o lipóico é um tremendo antiglicante, é um dos antiglicantes endógenos. Eu falei, então faz de forma mais menor, né? Para ver o resultado. Boa noite, meu querido doutor Arthur. Saudades, Rosa. É Rosa Landim? É, Rosa Landim. Ô, querida, indiquei uma paciente para o teu irmão aqui no Rio. Foi pro meu cunhado. Pro Bruno. Eu estava em São Paulo esse É. final de semana, eu fui no congresso de saúde Hum, mental em São Paulo. Aí eu estava lá no meu stand lá e vi alguém perguntando se conhecia alguém no Rio de Janeiro. Agora, hum, o caso, o que que era, gente? Era uma cardiopatia, né? hum, Falei, não, você vai nele, que ele vai orientar toda que essa parte bom. integrativa que ele faz, então, qualquer Bruno Beleza. Landim. Tá bom, Você está bem, saudade. Ana? Que bom, também tô. Eu estou na Bahia semana que vem. Hein? É? Ah, então eu tô Eu estou colada. no, Aonde? eu vou no Connect, no Congresso. Ah, tá bom. Vou No ver se eu consigo ir Connect. lá. Eu vou estar lá sexta e sábado, né? Tá bom. Então tá, Alô, pessoal. Arthur. Então fico aí, até a próxima. Fica atento aí ao site, tá? Qualquer coisa, vou marcar depois da próxima live. Abraço, Arthur.